Olá, sou o Bernardo Lins, eu sou maquiador e artista visual. Onde você está? Você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, da beleza, da moda e da arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação, porque assim, todas as vezes que eu postar o vídeo, você vai ficar sabendo. E você tem uma maneira bem simples de ajudar o canal, compartilhando este conteúdo. Desta forma, este conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo também o engajamento ao canal. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Olá, pessoal. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Maquiarte. Este podcast eu trago assuntos sobre a maquiagem, a beleza, a moda e a arte. E hoje nós vamos falar sobre extensão de cílios, o que favorece e alguns problemas que podem causar também. Então, deixa eu falar um pouco sobre o meu convidado de hoje, que é super especial. Estou bem feliz de ele estar aqui, de ter aceito o meu humilde convite, tá? Então, o meu convidado ele é formado em medicina, atua como oftalmologista desde 2004, construiu sua própria clínica, que hoje é referência no mercado. Mesmo realizado milhares de cirurgias e com estabilidade profissional, nunca deixou de atender suas alunas, as lashes. Hoje, conhecido como oftalmo das lashes, dedica parte da sua carreira para aperfeiçoar, ajudar e entender quais os principais problemas e benefícios da extensão de cílios, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Utiliza todo o conhecimento adquirido durante anos de experiência para ajudar as extensionistas. Vem orientando mais de 3.000 alunas a prevenir, olha que importante, gente, a prevenir, identificar e resolver intercorrências oculares em suas clientes. Pessoal, conosco aqui hoje no meu podcast, doutor Marcelo Brito. E aí, doutor? Bernardo, que prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim, é uma imensa honra e um orgulho estar aqui junto de você. Espero poder trazer para vocês um pouquinho de informações, de coisas que a gente vem aprendendo nesses últimos anos aí. Sim. Pessoal, vocês devem ter, estar vendo aí nas minhas redes, né? No meu canal também, que eu tenho repostado alguns conteúdos do Dr. Marcelo, porque me chamou muito a atenção o material que ele posta, principalmente falando sobre cílios, sobre lash e também. O primeiro vídeo que me chamou a atenção, Dr. Marcelo, foi aquele que você mostra quando passa um lápis, né? Quase um cajal, um lápis na parte inferior do cílio superior. Eu fiquei assim, bem assustado com aquilo, porque eu, como maquiador, jamais faço aquilo. Como eu já também tenho visto assim, vários vídeos de maquiadoras e maquiadores aplicando até mesmo cílios postiços na parte de baixo, então isso me chamou bastante atenção e foi quando, né, a gente entrou em contato e aí eu comecei a repostar algum material dele, tá bom? Doutora, a gente pode falar só um pouquinho rapidamente sobre essa questão de aplicar o lápis na parte inferior dos cílios superiores? Olha, o que acontece ali é o seguinte: na borda das nossas pálpebras, Bernardo, nós temos orifícios que são as saídas das glândulas de meibômios. A gente vai usar algumas vezes alguns termos médicos aqui, mas eu explico. Eu gosto de falar termo médico, mas daí explicar para todo mundo entender o que que é. Então é Claro. importante saber o nome correto e a gente explica aqui de maneira simples também. Então nós temos É importante porque a galera depois vai pesquisar, né? Aí isso. para saber realmente se aprofundar o que é que você vai falar tecnicamente. Desculpa, te cortei. Perfeito. Eu costumo dizer aqui, Bernardo, que o melhor paciente que existe é o paciente bem instruído. Ah, eu Muitas vezes acho. o pessoal gosta de manter as pessoas na ignorância, porque elas pensam que assim elas estão mostrando um poder maior, né? Só eu detenho esse conhecimento. Eu acho que na verdade é o contrário, né? A maneira da gente mais demonstrar conhecimento é compartilhando ele, né? É verdade. Então, assim, a gente tem nas nossas pálpebras, a gente tem diversos tipos de glândulas especializadas em várias funções. Mas bem ali na margem, junto aos cílios, o pessoal chama aqui de linha d'água, né? Ah, o nome correto disso aí é linha Gray. Então, nessa linha, nós temos ali a saída de algumas glândulas. A gente chama de ducto ou perdão, orifício dessas glândulas, né? Ah, essas glândulas, se você passar qualquer substância ali em cima, você pode, ao longo do tempo, ir compactando
substâncias e produtos dentro dessas glândulas. Existem algumas imagens, né, o pessoal pode pesquisar na internet depois, Bernardo, bem interessante, de mulheres é mais mulheres, né, que ao longo da vida usaram muita maquiagem nessa região e que, através de exames oftalmológicos, a gente vê um monte de maquiagem compactada dentro dessas glândulas. Tá, mas e daí? Só entrou e não causa nenhum problema? Causa sim. Porque essas glândulas, elas produzem um óleo que é essencial para a nossa lágrima. Muitas vezes você já ouviu o termo, Bernardo, quando a pessoa fala assim, meu olho é seco, né? Sim, sim. Esse termo, ele leva qualquer pessoa a interpretar o seguinte, assim, meu olho é seco porque ele está faltando água, né? Por causa da palavra seco, né? Mas isso quase nunca é verdade. Na maioria das vezes, o olho seco não é por falta de água, mas é por falta de óleo. Então, na verdade, o mais correto é falar que o olho não está bem lubrificado. Ok. E esse óleo, ele vem exatamente dessas glândulas. Quando vai usando ali maquiagem, qualquer outro produto que possa obstruir a saída das secreções dessas glândulas, você tende a desenvolver olho seco. Existem algumas estatísticas que dizem que uma das razões, e mulheres normalmente têm olho mais seco que os homens, uma das razões disso é o excesso de maquiagem ao longo da vida, né? Então, assim, infelizmente, e fica bonito, né? Infelizmente, existe essa prática que, do ponto de vista oftalmológico, ela é imprópria, ela não é adequada. Entendi. Então, assim, a gente falou dessa questão de aplicar o lápis, né, nesta região superior. Na linha da, eu vou usar o meu termo técnico, tá? Que é o que eu conheço, que é ali na Tá? linha d'água dos cílios Uhum. inferiores. Causa algum problema também? É a mesma coisa, A mesma porque a gente tem coisa? essas glândulas em cima e embaixo, Aham. né? Tanto nas pálpebras superiores quanto inferiores, né? A gente está falando exatamente dessa parte aqui, né, Isso, Bernardo? isso. Então, Aham. ali é exatamente onde os ductos dessas glândulas vão excretar esse óleo vai sair por ali. E se Certo. você tiver, né? Mas se a pessoa utilizar desse produto, né, um lápis de boa qualidade, óbvio, e retirar com demaquilante, fizer uma higienização correta, aí a probabilidade de causar algum processo alérgico vai ser bem menor. É isso? Não é nem uma questão alérgica, viu? É uma questão, na verdade, de obstrução mesmo. Obstrução. Viu, Ah, Bernardo? Se você passar ali, mesmo que você faça uma higiene muito boa, um pouco vai ter entrado. Porque na hora que você passou, existe uma pressão, uma hum, força que é exercida para você aplicar ali, né? tá Então, quando bom. você faz isso, um pouco vai entrar. Tem que considerar que isso vai acontecer. E se Uhum. você repetir isso 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você está levando cada vez mais esses produtos para dentro da pálpebra. Vale a pena depois você compartilhar com teus telespectadores. Depois eu Aham. procuro, se você precisar também, tem várias imagens na internet que mostram como a maquiagem ao longo do tempo vai entrando nessas glândulas. Eu Isso pode entendi. levar à falência das glândulas, as glândulas param de produzir. Sabe, você já reparou que tem muitas pessoas Ah, que têm a margem da pálpebra bem avermelhada naturalmente? sim, sim, já reparei. Reparou? Isso se chama blefarite, né? Uma É, das causas da blefarite é a não remoção de maquiagem. Existe uma estatística bem interessante, viu, entendi. Bernardo? Tem Uhum. uma estatística que diz, na verdade, que 9 de cada 10 pessoas nunca limpam as pálpebras direito. Você sabia disso? Não, não só as pálpebras, né? Não retira a maquiagem. A galera dorme com maquiagem. Não. Pior É ainda. isso mesmo. É isso mesmo. Tem uma É bem dermatologista, verdade. tem uma dermatologista que logo logo eu vou entrevistar, que ela fez um post Hum. também, exatamente. Quando você dorme de maquiagem e sem maquiagem, né? Cuidado com a pele, Uhum. óbvio, né? E agora você me trouxe essa questão, muito bem explicada, obrigado. A gente está falando de um lápis de olho, né? Que é o qual a gente consegue aplicar de uma forma bem, né? Ele desliza. Eu fico imaginando esses maquiadores ou os profissionais que usam uma sombra, um produto seco para trazer um efeito claro nesta área. É pior ainda, né, doutor? Principalmente se entrar no canal lacrimal, né? Olha, no canal lacrimal, pouco vai entrar. O nosso ponto lacrimal, ele fica Ah, bem aqui no cantinho da pálpebra, né? sim. E ele é bem maior. Na verdade, ele aceita mais a passagem de substâncias ali, sabe? Hum. Toda vez que a gente pisca, Bernardo,
parte da nossa lágrima e tudo que está ali no olho é empurrado para dentro dos pontos lacrimais. A gente tem Tá. um embaixo e um em cima aqui no cantinho. Uhum. E eles, normalmente, eles são proporcionais ao olho e proporcionais a essas glândulas, eles são bem maiores. Então, nas glândulas é bem pior, na verdade. Ali no canal lacrimal não é tão comum que possa entupir por isso. Mas existem alguns casos que entope também. Tem uma Tá. emergência na oftalmologia que a gente chama de dacrocistite, que é quando o canal lacrimal ele entope Hum, ou já infecciona, vi né? isso. Já vi Já isso. viu? Já, Já já, viu? já vi. E é uma possibilidade é qualquer substância que entra ali, né? Se tiver contaminado, principalmente, né? Uhum. Ou seja, né? Então, falando sobre essa questão do lápis, eu entendo que não é que não é para fazer em algum momento, mas é melhor evitar, não é isso? Na linha A linha d'água, d'água é. é melhor nunca fazer, do ponto de vista oftalmológico, nunca. Do ponto de vista médico. Ok, ok. A gente está Aham. falando de uma forma científica. Tá bom, ok, aceito, aceito, beleza. Eu vou procurar alguns outros caminhos aí para iluminar esta área aí como maquiador, tá bom? Prometo. E vou compartilhar com as minhas alunas e o meu público também. Prestar atenção, né? Isso aqui vai pro ar domingo agora, tá bom? Aham. Muito obrigado por essa explicação. Ele me colocou numa saia justa aqui, mas tudo bem, eu vou arrumar alguma solução, depois eu consulto aqui o doutor Marcelo Brito. Não, eu digo para minhas alunas ali, Bernardo, muitas vezes elas põem assim, ao doutor é o protetor das lestes, né? E, na Aham, verdade, isso é um título muito errado e que eu faço de tudo para elas não usarem esse título. Porque, na verdade, não sei se vale a pena a gente falar sobre isso aqui, a minha claro. entrada nesse mundo, ele se deveu, na verdade, ou ele se deve, na verdade, a selva que era a existência, que era a profissão, né? Assim, sem regra nenhuma, todo mundo fazendo do jeito que queria, as pessoas ensinando as coisas da sua própria cabeça. Eu costumo brincar assim, fonte, vozes da minha cabeça, né? Você está falando você tá falando das extensoras de cílios, é isso? Das extensionistas, Extensionistas, isso. desculpa, extensionistas, Isso, isso. exatamente. Aham, Então, assim, não tinha regra nenhuma, não tinha nada. Então, assim, a minha posição, ela é bastante clara. Meu objetivo é ens- ensinar a prevenir, identificar e resolver as complicações, para que as complicações não venham parar aqui. sim, Dentro da classe oftalmológica, a profissão das extensões de cílios é extremamente mal vista. Por quê? Porque o que chega é, para a gente não é a que deu certo, é a que deu errado, sim, né? Claro que a imensa maioria deu certo, mas algumas deram errado. E às vezes dá verdade. muito errado. E às vezes essas complicações são gravíssimas. Nós temos um grupo das alunas onde elas compartilham lá as complicações, né? Então a gente fala, e isso é real, nós temos a maior biblioteca de complicações em inserções de cílios do mundo inteiro, que são Uhum. as complicações que foram compartilhadas conosco, né? São coisas assim extremamente graves que podem acontecer e ocorrem. Então, meu papel é trazer para elas, para eles também, tem muitos extensionistas homens, né? Uhum. Eles chamam de Lashman, né? Para os profissionais da área, trazer conhecimento da saúde ocular, para Claro. que chegue para a gente aqui muito menos complicações, enfim, evite-se ao máximo essas tragédias, né? Sim, até mesmo por experiência técnica mesmo, né, do que pode acontecer. Acontece isso muito também com as minhas alunas de maquiagem, sabe? Elas chegam com uma cultura, muita coisa que vê na internet e tal, e aí é um trabalho de formiguinha, trazer a melhor informação para que não dê errado, de preferência, ou, né, o acerto seja algo seja mais assertivo, né? É sobre isso. Bom, doutor, obrigado pela explicação do lápis. Vou achar algum caminho aí para muito A obrigado. gente acha junto, Bernardo, te Tá ajuda. bom, beleza. Vou precisar de pedir ajuda para o universitário. Olha, então, a gente falando sobre a extensão de cílios, uma extensão de cílios mal aplicada, ela pode causar alergia ou irritação. Você pode falar, então, qual que é a diferença de uma coisa para a outra, por favor? Claro. Né? Assim, irritação, ele é um sintoma, né? Hum, Então, assim, nossos olhos podem ficar irritados por muitas coisas diferentes, né? Por sim, alergia, por um machucado, enfim, por várias situações, por uma infecção, né? Então, assim, uma diferença melhor, talvez seja a gente falar da alergia da sensibilidade.
Hum. Sensibilidade, Bernardo, a gente pode ter substâncias que são notoriamente irritativas. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo até fora da profissão. Se eu, você ou qualquer pessoa tomar um gole de gasolina, todo mundo vai ficar mal, certo? Claro. Então, assim, sensibilidade à gasolina, todo mundo vai ter. Se eu passar alguma substância que é notoriamente irritativa na nossa pele, todo mundo fica irritado com aquela substância. Então, isso é uma Uhum. sensibilidade, né? Então, assim, você tem que evitar, ou evitar não usar, né? Produtos que são notoriamente irritativos, que eles vão causar problema. Então, existem vários produtos que eles têm uma sensibilidade maior no nosso organismo e todo mundo pode ter. A alergia é quando nosso corpo reage de forma anormal a uma substância inofensiva. Aí é diferente. Então, assim, é uma Tá. substância que não deveria causar irritabilidade. Por exemplo, castanhas. Castanhas é um alimento. Não Certo. deveria causar alergia, não deveria causar nenhum tipo de irritabilidade em ninguém. Uhum. Mas tem uma parcela da população que, se comer castanhas, pode até morrer, porque Como elas também vão ter camarão, uma né? reação Camarão, alérgica, né? Camarão, né? perfume, pelo Camarão, de perfume, tem de tudo. animal. Na verdade, assim, alergias, elas podem surgir de tudo e qualquer coisa. Inclusive, Bernardo, Certo. de substâncias que às vezes a gente já usa há anos. Sim, sim, Vamos sim. supor qualquer produto aí comum na maquiagem. Qualquer coisa. E às Sim, vezes de marcas, pode ser de qualquer marca, tá? Ah, só deu porque é uma marca porcaria. Não, pode ser de qualquer marca. Então, sim. às vezes a pessoa ela já usa lá um lápis de olho que seja lá, ela usa lá há 1000 anos. E de repente ela começa a usar e aquilo começa a dar uma irritação tremenda, 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 tremenda. E é um produto, não vou falar marca aqui, mas assim, de uma marca muito famosa. Então tem 1 milhão de pessoas usando aquele produto. E tá todo mundo bem. Aí para aquela pessoa aquilo começa a causar uma sensibilidade muito grande. Então ela Sim. desenvolveu uma alergia. Então aquilo é uma alergia, né? Alergia é quando um produto que é notoriamente seguro para um grupo de pessoas pode provocar uma reação do sistema imunológico. Então, Uhum. na alergia, nosso sistema imunológico está envolvido, enquanto nas reações de sensibilidade, não, né? Sim. É nosso corpo reagindo de maneira exagerada. Eu tenho, Nas extensões de cílios, isso é muito comum, né? Tanto uma ah, coisa quanto a outra. eu tenho falado bastante em sala de aula, batendo assim, sempre na mesma tecla, no produto de maquiagem. Que se o produto ele não foi elaborado para ser usado na pele, não é para usar. Por que que eu falo isso, doutor? Só para você ter uma ideia. Vi alguns profissionais de também algum material aí, pessoal pegando caneta em gel, né? Que ao qual foi elaborada para você usar no papel. Ele tem, né, elementos ali para ser usado no papel e usando como fazer desenho na sobrancelha ou até mesmo lápis de cor, molhando e usando como delineador, ou usando como batom. Aí eu falo, esse Aham. produto foi. Ele dá risada porque. Verdade, sério. Ele dá risada porque já está vendo lá na frente o problema que vai. Como essa cliente vai chegar no seu consultório. E aí, Pois é. também né, um outro momento em que a pessoa molha o lápis de cor, molha no álcool e usa como batom. Ah, mas é porque vai durar mais. E eu falo, não é para usar, porque esse produto não foi elaborado para ser usado na pele. Simples assim. Perfeito. E aí Uhum. pira, né? Aquela confusão, tal, porque a gente traz a questão técnica mesmo. É, e eu vejo que é importante a gente trazer essas informações aqui, né? Não como uma Perfeito. chatice, mas é uma informação técnica mesmo. Porque, por exemplo, design de sobrancelhas. Vejo muito. Lápis HB, que contém uma quantidade grande de chumbo. Se a gente entrar no site do fabricante, ele fala. Esse lápis não é para é para ser usado em papel, em madeira e enfim, né? Em outras coisas. Ou seja, não tá para ser usado na pele. Então, pessoal, né? Se não é, se Ah, não foi elaborado para ser usado na pele, não é para usar. Não faça essas receitas mirabolantes, porque vai dar ruim, né? Não parece é para tão dar óbvio falar certo. essas coisas, né, Bernardo? Mas você Ah, tem que lembrar, você faz compra de supermercado? eu faço, gosto muito, por sinal. Quando Ah, você for no supermercado na próxima vez, talvez você não tenha visto isso.
Dá uma olhada na caixa de ovo, que está escrito do lado de fora da caixa de ovo. O quê? Contém ovos. Então, juro por Deus. Então, assim, tem Ué, escrito na caixa de ovo. mas não é uma caixa, não é uma caixa de ovo? Então, mas isso que eu digo assim, o óbvio, às vezes, ele precisa ser dito. Porque tem pessoas que, às vezes, o Ah, negócio é tão óbvio, mas a pessoa não entende. Então, porque o que é você está óbvio para dizendo mim aí, não é óbvio para você, né? exato. Mas, assim, tem que pensar assim, a Faber-Castell, ela tem a linha de cosméticos? Sim. Não tem, gente. A Faber-Castell não produz cosméticos, né? Não, não. Então, assim, você tem que usar os produtos específicos, como você disse, desenvolvidos para aquilo, né? Ex- exa- Mas, infelizmente, o óbvio precisa ser dito e repetido, né? Infelizmente. Deixa eu trazer uma outra informação aqui. Design de sobrancelhas, né? Ou até mesmo maquiagem Hum, artística que a gente usa. A gente precisa de um lápis claro para fazer desenho, enfim. E tem um lápis chamado lápis dermatográfico. A minha formação é artes hum. visuais. E eu lembro na faculdade que os meus amigos que foram pichadores e viraram grafiteiros, eles usavam aquilo, às vezes, também para fazer uma marcação no lugar, às vezes na parede e tudo mais, tal. Lápis dermatográfico. Aí eu vi uma galera usando isso para fazer a marcação da sobrancelha e outras coisas. Mas eu falei, mas que raio que é isso? Como assim, gente? Um lápis desse e tal. Conversando também, fazendo um conteúdo sobre cílios, né? Aliás, eu vou deixar o link aqui, né? O card para vocês assistirem, como especialista de cílios. E aí eu fiz essa pergunta. Ela falou assim: olha, Bernardo, e sim, existe o lápis dermatográfico para a gente usar na pele. Só que esse lápis tem que estar escrito cosmético. Eu falei, e agora tudo faz sentido. Agora, né? Agora tudo faz sentido, né, doutor? É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, o papo tá bom aqui. Aí, doutor, eu queria fazer uma pergunta, né? Você poderia falar um pouco sobre essas técnicas proibidas, como tufos, camping, é isso? Chama capping. Capping, ok, sobrepeso de tela, etc. E quais os problemas que isso pode causar? Olha, toda e qualquer técnica, Bernardo, se não forem adotadas as medidas corretas de biossegurança, toda e qualquer técnica apresenta riscos, certo? Sim, sim, Mas os sim. riscos vão ser maiores em algumas técnicas do que em outras. Por quê? Primeiro, se não houver um isolamento do fio a fio, você, por exemplo, na técnica de tufo e de telas, as telas, por exemplo, o pessoal às vezes coloca uns nomes diferentes, tem look francês. O problema dessas técnicas é você cola vários cílios num pacote só, vamos dizer, né? E daí o que Uhum. acontece? Você está colocando um peso muito grande em cima de fios que estão em fases diferentes. Então, tem fios que podem suportar bem esse peso e tem Ok. fios que podem não suportar bem esse peso. Então, você começa a fazer uma tração contínua no folículo. Então, isso primeiro pode fazer um arrancamento do fio, e se isso for acontecer com uma frequência muito grande, você pode levar a uma fibrose dentro do folículo, ali na raiz do cílio, né? É. Então, o que pode provocar uma alopécia. Alopécia é o nome que a gente dá quando a gente tem uma Uhum. perda definitiva dos pelos numa região, né? Nas pálpebras, ali nos cílios, a gente chama especificamente, tem até um nome específico para isso. A gente chama de milfose. Então, você pode levar à formação dessa milfose. Uhum. Isso é muito conhecido em várias outras áreas, né? A gente sabe, por exemplo, que o uso do mega hair, né? Sim. E mulheres também que têm costume de ficar sempre de rabo de cavalo, aquela tração que vai acontecendo no folículo, ela pode provocar alopecia. Ah, todo Verdade. mundo que usa mega hair, todo mundo que usa rabo de cavalo vai ter alopecia? Não. Porém, o risco é muito maior do que as pessoas que não fazem isso. Então, se você tem uma técnica empregando um peso muito grande sobre os fios, você leva uma tração maior, então você tem um risco maior de arrancamento do fio e, ao longo do tempo, você vai progredindo no risco de alopecia. Então, por isso que essas técnicas são todas muito mais perigosas. Claro que as pessoas que fazem essas técnicas querem vir com 1000 defesas, porém essas defesas, elas carecem de uma coisa muito importante: ciência. Elas vêm só com Sim. paixão. São defesas apaixonadas, mas não são defesas técnicas, não são defesas que têm ciência nenhuma.
Eu fico imaginando essa quantidade de fios que fica ali, esse sobrepeso, né? É algo assim meio maluco, não é? Sim, justamente. Porque realmente os cílios ele não tem uma, ele não está preparado para isso. Quando eu falo de cílios postiço, a gente está colando, a gente usa uma cola específica para cílios. Estou falando isso porque tem uma galera que está usando cola de papelaria, tá, doutor? Tá Tem de bom? tudo, já vi de tudo. Ele vai Estão ter Super usando Bonder. assim, cola em bastão também, tá bom? Não é para usar, pessoal. O tanto que a gente estava conversando aí, doutor Marcelo, que nós não Ai, podemos usar um produto. A dar risada porque chega assim, chega a gente beirar o patético esse tipo de coisa. Mas ok, vamos lá. Não é para usar, então a gente usa a cola, né, específica para cílios, onde é colado na pele. E não é para dormir de cílios, nem de um dia para o outro, porque vai causar um problema, tá bom? É, e um outro assunto também é muito importante a gente entender, né, como é a técnica da colocação desses cílios postiços. Por que que eu estou falando, doutor? Porque também tem uma outra história de colar os cílios embaixo. Não é para colar esses cílios embaixo, né, doutor? Os cílios é para colocar em cima. É diferente da extensão. A extensão é colada no fio a fio, não é isso? exato, isso mesmo. Que é colado no fio. Outro Falar do fio. detalhe, então, né, o pessoal que trabalha com extensão de cílios, existe a cola apropriada, não é isso, doutor? Né? Também. Não é para ficar usando Todas. essas bonder, não é para ficar usando esses bonder da vida, que já deu problema lá no Rio de Janeiro que a gente ficou sabendo. Bem, olha, tem uma pesquisa interessante para se fazer, Bernardo. Ah, Se você entrar no Google e você digitar a pesquisa conjuntivite química, hum, conjuntivite é, é, clínica, química, a química, química, se você fizer a pesquisa conjuntivite química, as certo? primeiras páginas do Google, tanto em texto quanto em imagem, praticamente só aparece coisas relacionadas à extensão de cílios. Nossa, Conjuntivite química virou um assunto médico relacionado à extensão de cílios. É uma coisa que a gente, alguns anos atrás, a gente praticamente não via em consultório. A gente aprendia conjuntivite química por outras substâncias, mas era uma coisa rara, porque conjuntivite química aparecia, por exemplo, o cara que foi usar thinner para tirar tinta da parede. para quê? Aí o Para cara tirar, podia aparecer com uma... foi usar Hã? thinner para tirar a extensão de cílios? Não, não, para tirar a tinta da parede. Ah, Assim, ok. Ah, tá. antigamente, não, não, não. Antigamente, conjuntivite química para a gente era isso, entendeu? Eram Ah, situações esporádicas, eram coisas raras de acontecer. Hoje em hum, dia, conjuntivite química nos consultórios é muito comum a gente ter, por nossa. causa dos produtos usados nas extensões, principalmente quando usa em excesso ou usa de maneira inadequada, mesmo os produtos de boa qualidade. Certo. A gente pode falar um pouco sobre a importância da biossegurança, Claro, e vamos não lá. é para fazer esterilização das pinças com acetona. Meu Deus do céu. Homem do Olha, a céu, quando eu vi criatividade disso aquilo, aí é eu muito falei, grande, viu, não, Bernardo? não. Como é que você fala? Você é para-raio de maluco? É isso que você fala? Sou para-raio de maluco, para-raio de problema, impressionante. A criatividade do povo é muito grande, Bernardo, muito grande. E a gente sempre publica a maneira correta de fazer. E a gente Claro. sempre fala assim, ó, essa aqui é a única maneira de se fazer. Aí qual que é o primeiro comentário que tem embaixo? Ah, doutor, mas se eu fizer assim? Acabei de escrever, gente, esse é o único jeito de fazer assim. Ah, mas se eu fazer tal? Não dá, gente, é só esse jeito. Tem uma vez uma moça, Bernardo, vou contar essa história para você, que Como? ela mandou uma mensagem no nosso direct. Nosso direct, ele dá muita criatividade para a gente. Ela Ah, mandou para a gente uma mensagem assim, doutor, descobri um jeito maravilhoso de esterilizar as pinças. Eu certo. falei, olha, que legal, né? Eu queria compartilhar contigo, porque eu vou publicar e eu gostaria muito que você fosse lá comentar no post que eu vou fazer. Falei, ah, que legal, deixa eu ver o que que é. Ela mandou para mim antes, né? Aí o que que ela estava fazendo? Ela estava no fogão dela, da casa dela. Aí ela Ah, ligou uma panela de pressão no fogão, ela jogava as pinças dela dentro da panela de pressão e ela fazia o vídeo dizendo que ela estava esterilizando ali na panela de pressão no não, fogão, ela né? estava Eu esquentando a falei, pinça. É a mesma coisa de eu falei colocar assim, numa moça, estufa, doutor. É a mesma coisa de eu colocar numa falei, estufa. moça.
Não publica isso, pelo amor de Deus. Porque assim, ó, vai acontecer duas coisas. Você vai, para parte das pessoas, você vai virar piada. Para outra parte, tem gente que vai acreditar e vai É, achar que isso está certo. E você vai, às vezes, criar uma coisa na internet que tem muita gente que não vê fonte, não vê nada. Vê uma pessoa fazendo, já sai copiando, né? sim, Você vai criar um problemão para você e para um monte de gente, né? sim. Eu acho que ela desistiu de publicar na época, né? Então, assim, a questão da biossegurança é muito importante. O uso de luvas, Uhum, esterilização das pinças, a uhum. proteção. Eu costumo dizer para os profissionais, eu acho que isso vale na maquiagem, vale em todos os lugares. Muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, eu estou protegendo a minha cliente. Tem que lembrar que é uma via de mão dupla. É de você para cliente e da cliente para você. Exatamente. Bernardo, eu costumo dizer que os pacientes mentem para a gente que é médico, o cliente Sim. mente para a gente. Uhum. Você acha que o cliente não mente para você também? Ah, você tem Total, tal doença, tem tal coisa? Eu falo assim, não, não tem nada, não tem nada. total. Né? Não, não tem nada. As pessoas mentem, gente, tem que saber isso. Então você tem que se proteger, porque assim você também está protegendo a tua cliente, né? A tua cliente, ela está em exposição ao risco naquele momento que você está atendendo ela. Você está em exposição ao risco o tempo inteiro que você está trabalhando. Verdade. Então é muito importante esses cuidados. Isso deve acontecer, não sei se tanto na maquiagem, mas, por exemplo, o pessoal que faz cabelo, faz química, o pessoal da extensão de cílios e outras profissões que tem liberação de fume, de gases, né? Tem que sempre lembrar de usar máscara. Eu sempre pergunto nas minhas palestras, Bernardo, na plateia, sempre pergunto, pessoal, quem aqui tem sintomas respiratórios, rinite, coceira no nariz, na garganta? Bernardo, mais de metade da plateia levanta a mão. Você acha que se eu perguntasse isso aqui na praça, a mesmo número de pessoas levanta a mão? Não, Não, muito menos. não. Então, assim, nessas profissões existe uma exposição a riscos muito grandes. Tem Sim, profissionais que estão adoecendo por não se cuidarem. Então, quando a gente fala de biossegurança, não é só o cuidado com a cliente, é o cuidado com si mesmo. claro. É, não, não, sim, maquiador precisa fazer toda a parte de esterilização do material, principalmente o material metálico, né, que a gente usa as placas, a- as, as espátulas, pincéis principalmente, uso de máscara. Outro dia eu fiz um post que eu estava maquiando alguém e eu estava de máscara e no direct, Bernardo, por que que você usa máscara se você não é médico? Ah, aí você faz o quê, né? Fica ali, tipo, Então, né? Não vou responder porque, enfim. E para fazer essa esterilização, o que que você sugere? Um detergente enzimático iria funcionar? não é suficiente. Não é. Nas extensões de cílios, as pinças que são usadas, elas são perfuro-cortantes. Aí tem Certo. gente que vai falar assim, não, não é, não é. Então pega a pinça e faz assim no dedo para ver se não é perfuro-cortante. É bem É um fininho, né? perfuro-cortante. É bem fininho. Exato. Tem uma norma da Anvisa, que diz que é obrigatório que seja feita esterilização em autoclave. Ah, Ah, mas e se eu usar? Não, não tem o IC. A norma ela é bem clara. A norma diz: as pinças precisam ser esterilizadas em autoclave. uhum, Aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem gente que imagina, Bernardo, que você chega de manhã, você abre a pinça, ela estava ali no negocinho do autoclave, né? Você sim. abriu a pinça, legal, ela está estéreo, você pegou ela e você usou na primeira cliente. Tem gente que acha que ela está estéreo o dia inteiro. Você pode usar a mesma pinça na segunda cliente, na terceira cliente, na quarta cliente. Não, eu acabei de falar. A caixa de ovos, ela vem escrita contém ovos, porque a gente precisa falar o óbvio, né? Então, assim, a Claro que pinça não, ela está mas, estéreo. doutor, se eu usei na cliente, como que ela está esterilizada? Já teve contato com a pele Bernardo, olha, eu recebo essa algum momento pergunta o com, dia né, inteiro, Bernardo. com resíduo de sangue né, eu digo a mesma coisa no design de sobrancelhas. Usou a pinça, vamos esterilizar. Aquela pinça usada para cada cliente. É isso mesmo. Mas assim, o óbvio tem que ser dito, não tem jeito. É Verdade, para cada cliente. O que está verdade. escrito ali que é descartável, significa que é descartável. Não é para você abençoar lá com o negocinho e usar de novo. É Uhum. descartável para usar uma vez só. Então, Sim, assim, ah, mas é caro. Gente, você tem que fazer o teu pacote de custos. Você tem que entender o quanto o sim, teu trabalho sim. vale e o que o teu material vale, né? As pessoas economizam nas coisas erradas, né?
Sim, você tem que economizar no que é possível ser economizado. Existem custos que são inerentes ao ato, ou seja, não tem como ser retirados esses custos, eles fazem parte do ato, né? claro, claro. Verdade, verdade. Doutor, quero super agradecer a sua participação aqui. Novamente, agradecer no sentido assim, de aceitar o meu humilde convite para o meu podcast. Tá ok? Muito obrigado mesmo. Obrigado por autorizar eu repostar os seus posts, que são muito incríveis, pessoal. Acompanhe aí, tá? Vamos seguir, doutor Marcelo. Então, aproveitando, doutor Marcelo, passa seus contatos aqui, a sua rede social, eu acredito que tem um site também, enfim. Por favor, passa aqui seus contatos. Claro, Bernardo, mas primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter estado contigo. Você é de uma simpatia muito grande, uma pessoa que Obrigado. a gente vê que tem um coração muito grande e uma cabeça muito grande também, Bernardo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, é. Nossas redes vocês vão encontrar ali no arroba doutor, né, abreviado, né, DR, né, a abreviação que se usa aqui no Brasil, Ah, dr. Marcelo Brito, que é meu nome. Tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Facebook, você me encontra em vários lugares. qualquer coisa, qualquer coisa vocês podem dar um Google que vocês vão achar esse homem aqui. Eu acho que vai achar. Tá bom. Pessoal, então, para vocês me encontrarem, vocês vão me encontrar no Facebook, no TikTok e no Instagram como Bernardo Lins Maquiador. Você pode também acessar vários conteúdos que eu escrevo, posto, tem um material bem vasto aí sobre essa minha área de atuação, que é a maquiagem, a beleza, a moda e a arte, no meu site, que é www.bernardolins.com.br. E o meu canal no YouTube, onde você também vai encontrar todos esses conteúdos, inclusive esse podcast que você está assistindo. Não esqueça de assistir os outros episódios, que tem muitos assuntos, tanto quanto que o doutor trouxe aqui para gente. Então, meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual, tá bom? A gente aguarda vocês aí nas nossas redes, nossos contatos, e obrigado por terem estado aqui conosco, tá bom, doutor Marcelo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente. Ótimo dia, noite. Não sei que horário vocês vão estar assistindo isso aqui, né? O É, pessoal assiste em qualquer horário, né? isso aí. Tá bom. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.